pessoal, estamos aqui mais em um Cardscast, agora com um profissional aqui super especial, o Josimar Oliveira. É profissional da área de contabilidade e empreendedor e se liga só nos conselhos e a forma que ele tem trabalhado o seu nicho, o seu mercado, tá? Dicas importantíssimas. Acompanhe aí. Josimar, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, dividindo as suas experiências aí, que eu acho que é importantíssimo, inclusive, não simplesmente para quem está começando, mas para quem ainda está no meio do caminho e não sabe como fazer. Por favor, se apresente. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês reunidos. Realmente um universo muito prazeroso, muito gostoso e grande ascensão. E falar hoje de contabilidade, de contadores, de profissionais que realmente hoje precisam se especializar cada vez mais para se crescer e aparecer no mercado, né? Ser o diferencial hoje na vida dos clientes e contribuintes aí. Bom, nasci numa família pobre, humilde, na roça, plantei tomate até os 19 anos, depois entrei na área pública, né, a cargo de confiança, passei em concurso público em quarto lugar, assumi o concurso público, mas em 2 anos eu pedi exoneração do cargo, tá? A área pública, para mim, naquele momento não fazia sentido, já entendendo um pouco na questão de números, de contabilidade pública, eu vi que realmente o meu dom seria para ajudar pequenas e médias empresas na questão tributária na área contábil de empresas privadas. Esse ano completo 40 anos, já indo para 19 anos na área contábil. Trabalhei 10 anos em escritórios de contabilidade, então comecei lá de baixo e saí como diretor de operações. E aí há 10 anos eu montei o meu próprio negócio, que hoje se chama Grupo Ligari Contabilidade. Por que se chama Ligari? Ligari foi uma palavra muito forte. Eu sou evangélico e um dia, quando eu saí de casa, fiz minha oração, eu pedi para que Deus me desse um nome para minha empresa. E através de um irmão, Deus colocou na boca dele e falou para mim: tudo que você ligares no céu será ligado na terra. Então, por isso que surgiu Ligari Contabilidade, a ligação entre Deus e o homem. Então, foi muito forte para mim. Então, é esse nome hoje que carrega o meu grupo. Então, além da Ligari Contabilidade, eu tenho algumas outras empresas que fazem parte do grupo. Então, sou muito empreendedor, tenho essa visão, esse visionário, e realmente hoje eu busco muitas estratégias e soluções para os meus clientes e para quem também quer hoje ter um diferencial na área contábil. E aqui também, junto a nós, aqui a nossa co-host, tá? Simone Marques, que é uma consultora estratégica e mentora também, voltada para resultados de empresas. Sim, por favor, se apresente aí. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar com o Josimar, com o Fernando aqui, principalmente no Cardscast, né, na Cards Nova, que é uma empresa que se dedica bastante a trazer conhecimento, desenvolvimento para os parceiros, né, Fernando? Isso aí. Principalmente para os parceiros contadores. Eu acho que tem muita coisa de evolução e desenvolvimento. A gente vai falar sobre muita coisa legal hoje, né? Josimar, primeira pergunta que eu quero colocar para você: por que a contabilidade? Acho que você contextualizou já, né? E qual a sua visão de futuro para a contabilidade no país, no Brasil? Perfeito. A contabilidade veio para mim realmente da área pública. Quando eu entrei trabalhar na área pública, eu entrei no serviço social e de lá eu trabalhava com planilhas de projetos do governo federal. Então, onde tinha que ter aquela expertise, noção de orçamento público. Então, foi aonde que eu tive um pouco contato com a contabilidade pública e eu falei: peraí, eu acho que eu nasci para isso. Eu acho que eu tenho esse dom para trabalhar com números e estratégias realmente voltados à empresa. Então, começou aí e me despertou realmente a vontade de conhecer mais a fundo a questão da contabilidade. Tive grandes oportunidades na prefeitura da cidade onde eu trabalhei por 2 anos, e foi aí que eu falei: não, eu tenho que ir para a área privada. Eu acho que é ali que eles precisam de mim, é ali onde realmente as empresas precisam do meu profissional, do meu cuidado, da minha atenção. Então eu fui para ali. E hoje, analisando essa constitucionalidade, tantas mudanças, falando em reforma tributária, contabilidade, como muitos dizem, vai acabar. Não, vai acabar para quem realmente não quer trabalhar com contabilidade. A contabilidade, mesmo com a reforma tributária, ela vai existir e vai existir muito mais além do que é hoje. Não é simplesmente você ser o contador
que se dizia antigamente o antigo guardador de livros. Não é simplesmente o cliente mandar 10 notas fiscais, você escriturar e falar que ele tem que pagar 100 mil de imposto e tá certo. Não tá certo, tá totalmente errado, entendeu? Então o contador hoje ele tem que ser realmente antenado nessas mudanças tributárias e realmente buscar o diferencial para o teu cliente. Então vai ser grande ascensão. Daqui para frente, realmente, nós temos que especializar, estudar diariamente e buscar realmente formas com que o nosso cliente não fique refém do fisco hoje, porque o nosso maior sócio é o governo. Então ele não tem preocupação com o funcionário, não tem preocupação se está faltando fluxo de caixa, não tem preocupação com o teu cliente, não tem preocupação com o fornecedor, mas ele recebe o teu lucro, né? A fatia do teu lucro é ele que recebe. Então, se eu costumo dizer o quê? Eu não sou contador do fisco, jamais. Por mais que hoje, da mesma forma que o meu cliente ele paga imposto, eu também pago. Eu não tenho benefício nenhum, mas eu sou um funcionário do fisco, porque eu entrego mais de 20 declarações por mês. Então, assim, é eu que entrego as informações para o fisco através da movimentação do meu cliente. Então, eu não tenho nenhum tipo de benefício. Então, quem paga os meus honorários? É o meu cliente, não é o governo, eu não tenho benefício nenhum. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou contador do fisco, eu não trabalho para o fisco, eu trabalho para o meu cliente, para quem paga os meus honorários. E me fala uma coisa, acho que você colocou algo importantíssimo aí, que a respeito da contabilidade, né? A contabilidade vai acabar? Não. Tá ok. Mas que tipo de contabilidade você acha que vai acabar? A contabilidade que só se preocupa em registrar os fatos contábeis que a empresa manda, 10, 15 nota, conciliou o banco, aquela contabilidade arroz e feijão. Não falando mal dos meus colegas, mas o arroz e feijão vai deixar de existir. Porque hoje a gente tem que trabalhar numa contabilidade consultiva. Você tem que estar dentro do negócio do teu cliente. Porque você, como contador hoje, advinda do Código Civil, você responde solidariamente por todas as tomadas de decisões que o cliente faz. Então você tem que estar junto com ele, você tem que ser um consultor dentro da empresa, você tem que ser um conselheiro e realmente ajudar ele a criar estratégia para administrar o próprio dinheiro dele. E com esse dinheiro se torne o lucro dele, né? O salário, a distribuição de lucro, e que ele praticamente zere os seus impostos através de benefícios fiscais e através de um planejamento tributário. E nesse sentido, Josimar, qual o maior desafio desse contador consultivo, desse contador mais arrojado, desse contador dessa nova geração, desse contador que vai sim mostrar, apontar os resultados, fazer as análises, ajudar esse cliente a tomar a decisão? Qual o maior desafio desse contador hoje? De não ter uma equipe técnica interna totalmente preparada, voltada realmente ao planejamento tributário. Hoje, quando você fala a questão de redução da carga tributária de impostos, é você conhecer o negócio do teu cliente de trás para frente. Então você tem que realmente administrar os números. Gasta tempo. Exatamente. Gasta muito tempo para você hoje montar um planejamento tributário, porque diante do planejamento tributário, você tem que buscar quais são as estratégias fiscais, buscar dentro da legislação de cada estado, município e o nosso ente federativo, realmente soluções que você possa aplicar. Às vezes, a mudança de um CNAE, por exemplo, já reflete na questão da redução da carga tributária de impostos. Reduzir, por exemplo, os encargos da folha de pagamento, jogar os funcionários para uma empresa do Simples Nacional. Por mais que muito jurista fala que isso você está indo de contra a Previdência Social, jamais. Isso aí está ali, está no papel, você pode fazer, reduzir a sua folha de pagamento, joga os funcionários para uma empresa do Simples Nacional e o teu faturamento fiscal fica numa empresa do lucro real, por exemplo. Então, vocês não estão fazendo nada de errado. Você está o quê? Fazendo o planejamento tributário. Possíveis. Exatamente. Se você tem um grupo econômico e às vezes as empresas trabalham para o mesmo fim, é um grupo econômico. Não tem por que você não transferir. Você não precisa fazer a rescisão de todos os funcionários para depois contratar para uma outra empresa do Simples Nacional. É simplesmente o quê? Fazer a transferência. O funcionário não perde data de admissão, não perde período executivo de férias, 13º, fundo de garantia, nenhum direito. Os direitos prevalecem. Empresa do mesmo grupo. E pode ser também de sócios diferentes, não tem problema. Aquela questão que tinha, aquela questão engessada da Caixa Econômica Federal, que tem que ser o mesmo sócio. Gente, para! Eu peguei uma empresa recentemente que fizeram a demissão de mais de 100 funcionários, gastou uma grana com rescisões sem necessidade. Pra quê? É simplesmente fazer uma transferência de funcionários para outro CNPJ que faz parte do mesmo grupo econômico, mesmo sendo sócios distintos. Então, assim, a gente realmente precisa ter essa aceleridade e realmente ajudar o nosso cliente empresário a realmente a constitucionalizar essa questão tributária, que realmente hoje é o grande gargalo das empresas.
é não conseguir pagar os impostos e vir aquela bola de neve, é execução, é processo, é blindagem de patrimônio. Então, assim, não mexe esse viés, não mexe esse caminho. Então, assim, existe muitas alternativas dentro da contabilidade consultiva e do planejamento tributário que você consegue mitigar os riscos e reduzir também todos os custos que o cliente teria que fazer nesse momento. Para esse contador conseguir analisar esse cliente, conhecer o negócio do cliente de trás para frente, estar mais próximo, olhar para os números, tem que ter uma equipe nos bastidores. Essa equipe tem que estar bem informada, com todos os números preenchidos, um bom sistema. Exato. Hoje a gente trabalha nessa questão de sistema. Eu acho que assim, a era Excel é muito fácil você manipular números no Excel. Agora, realmente, você tem que ter um sistema onde você joga as informações e você tenha realmente um analista especialista em tributos que consegue realmente já analisar, não micro, mas macro. E também não a curto, a longo prazo. Você tem que enxergar lá na frente, você já tem que ter uma projeção de faturamento e o quanto que isso vai impactar nessa questão do planejamento tributário para a redução da carga tributária de impostos. E já tocando nesse assunto, estar no Simples Nacional hoje é rasgar dinheiro. Eu não sei por que as empresas insistem, porque hoje o que acontece? O Simples Nacional é bom para o contador, não é bom para o negócio do cliente. É bom para o contador. É muito mais simples, que de simples não tem nada. Eu, quando comecei na contabilidade, quando eu conheci o Simples Nacional, só o nome é simples, mas ele é mais complexo hoje se você for fechar uma empresa, por exemplo, no lucro real. Então, já vislumbrando a questão da reforma tributária, todo mundo tem que ir para o lucro real. Você vai ficar no simples por quê? Você vai pagar sobre faturamento. Se você faturar 10, você vai pagar sobre 10. Se você pagar 100, você vai pagar sobre 100. Então, para que você vai rasgar o seu dinheiro pagando sobre 100 mil, sendo que o seu lucro às vezes é zero? Se você não tem lucro, você não paga imposto. Simplesmente, a conta é simples. Então, assim, não sei por que essa insistência tanto de abrir uma empresa, abrir 2, 3, 4, 5 no Simples Nacional para dividir faturamento. Tem muito a ver com cultura, né, lá no passado. Olha, não sai do Simples que você vai ser fiscalizado, no lucro real é ter muito mais cultura, né? Exatamente. E o que o empresário tem que pensar é a seguinte questão. Qualquer regime hoje, você está na mira do fisco. E às vezes você é fiscalizado, nem é porque a sua operação às vezes está errada, é porque o contador entregou as declarações erradas. Como são muitas declarações, cada uma interfere na outra. Então, assim, quando você fala em questão de declarar tributos, você tem que bater os centavos. Se uma declaração dá diferença, já é motivo para a malha fiscal. Então você recebe uma fiscalização, nem é porque a sua empresa está errada, é porque a obrigação acessória foi entregue errada. Então, às vezes, o erro não está na sua operação, às vezes o erro está no profissional que você está contratando para tomar conta do seu negócio. Sensacional, hein? Olha, já coloquei um monte aqui. Mas deixa eu entrar em um outro contexto aqui, porque, pô, eu tô tendo uma aula aqui, viu? Aproveitando um pouco, você falou do desenvolvimento do seu negócio aí, né? Eu queria entender, quantos anos? 10 anos que você iniciou a sua carreira como empreendedor, empresário. O que você tem feito realmente para poder escalar com essa visão de empreendedor contador o teu negócio? Porque eu vi que você tem realmente se despontando em outras áreas. Eu vejo que você não fica parado, viajando para lá, para cá, outros estados. Inclusive, né, eu vou citar aqui e-commerce, né? Depois é um assunto que eu quero discorrer contigo. Como é que você tem olhado, trilhado essa tecnologia que você tem buscado? É alguém de, né, esse consultor externo de tecnologia que está ajudando você, enfim. Perfeito. Hoje no escritório eu tenho 6 sistemas, tá? Trabalho com 6 sistemas. Realmente é o que dá hoje para mim realmente um amparo muito mais rápido na informação. Eu gosto da tecnologia e eu falo, hoje eu tenho uma equipe técnica, você depende de pessoas hoje, realmente depende, você tem que escolher o profissional que hoje você vai contratar e realmente que ele seja um diferencial dentro do teu negócio, tá? Então, onde você tenha um local, onde você tenha a tua equipe operacional realmente fazendo as operações e você ter sistemas onde você consegue ter a informação, o cruzamento de informações muito rápido. Então, assim, hoje o meu crescimento de 2023 para 2025, eu cresci 390%. Tá? Então hoje eu consigo recusar contratos. Hoje, se o contrato não for bom para mim, se o cliente não for bom, se ele não tiver um entendimento de como que é ser empresário, já para mim já não é o cliente ideal. Então hoje eu busco realmente, de fato, quem entende o que é ser empresário. Porque empresário hoje é você correr riscos, não é você realmente seguir uma linha reta. Você vai ter que realmente
fazer as nuances, fazer as curvas que tem que ser feita para o teu negócio ser sólido lá na frente. Então, assim, é correr risco todos os dias. Deixa eu pegar um ganchinho aqui, então. Esses contratos que estão chegando para você, você tem investido em equipe comercial ou tráfego pago? Ou como é que é isso hoje? Qual é a indicação? Zero, Fernando. Zero. Só indicação em redes sociais. O pessoal me vê pela internet, nos vídeos. Até fiz algumas palestras que eu já fui convidado pelo próprio Mercado Livre, onde realmente deu um aparato muito alto, né? Eu consegui chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar. Hoje, por exemplo, eu estou em 21 estados. Minha empresa está em 21 estados. Esse mês de janeiro eu fechei 39 contratos. Então, assim, foi muito rápido. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa no comercial interna, onde cuida do cliente que está chegando ou do cliente que está saindo, cuida de proposta comercial e também, hoje é tudo contrato, é tudo CRM digital. Então, assim, onde a gente coleta as informações, gera a proposta e já manda para o cliente. Então, é muito rápido essa questão. Então, assim, você não... Quem vende já sabe o que quer. Exatamente. E já sabe o que vai encontrar. Exatamente. E você já entrega o diagnóstico. O próprio CRM que eu trabalho hoje já te dá o diagnóstico completo do que o seu cliente precisa. Então, ele já sai dali com o valor do contrato, ou até mesmo a resposta hoje de 90% das minhas reuniões é onde eu assino. Entendeu? Então, assim, o cliente não tem opção. Ou ele fecha, ou ele fecha. Simplesmente assim. Ou ele vai continuar estagnado aonde ele está e ele vai ter data para o encerramento do CNPJ dele. Simplesmente assim. Esse estudo, você sai visitar ele ou você tem esse vendedor que faz essa visita externa, esse pós-venda? 100% sou eu. Você? Sou eu que faço hoje a primeira reunião da chegada do cliente, sou eu que faço para mim entender qual que é a dor do cliente e em cima das dores dele eu já dou o diagnóstico, eu já sei para onde ele deve ir, o que vai ser feito. Então, assim, quando o cliente chega no escritório, para mim ele não é um cliente, ele é um projeto. Então a gente vai trabalhar em cima desse projeto. Se é problema tributário, vamos resolver o problema tributário. Se é problema na parte de recursos humanos, vamos resolver o problema. Se é problema na área financeira, vamos resolver na área financeira. Se é problema em questão societária, de sócios, litígio, briga de sócios, vamos resolver também, entendeu? Assim, o não a gente já tem para tudo, vamos atrás do sim. Assim, eu sou o contador porque assim, eu não vejo problema, eu vejo solução. Eu não trabalho com problema, eu trabalho com soluções. E dentro disso, quando você pega esse problema para poder resolver, você olha principalmente para o tributário, lógico, da empresa, mas esses outros quesitos, por desorganização, cultura, liderança, você traz consigo um stakeholder ou é dentro da sua empresa mesmo que você cria ali essas manobras? Você, por exemplo, aconselha, fala, olha, busque alguém de RH, eu tenho que te indicar como é que funciona isso. Exato. Eu tenho muitas parcerias, tá? Tenho muitas parcerias. Tem algumas coisas que são internalizadas dentro do meu próprio escritório, mas a maioria são indicações de parceiros de fato. Então, assim, o cliente hoje, se ele precisa de uma conta bancária, eu tenho um banco para indicar. Se o cliente precisa de um certificado digital, tenho aonde indicar. Então, assim, a gente trabalha com parcerias. Porque assim, eu não sou o contador que abraça tudo dentro do escritório. Porque assim, ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter parcerias. Parcerias tem que ser sólidas. É um elo que vai se juntando. É uma corrente que vai... Assim, ninguém ganha sozinho. Eu não sou aquele contador ou aquele empresário que quer ganhar tudo sozinho. Eu não dou conta de fazer tudo sozinho. A contabilidade já é um... Consome, né? Já é muito a contabilidade. Então, assim, é isso que os contadores têm que entender. Ninguém faz nada sozinho. Você tem que buscar parcerias. Então, é isso que eu busco hoje. Então, algumas coisas eu já implemento. Algumas empresas hoje que são clientes meus, hoje eu sou conselheiro dentro da empresa, então assim, só tomo a decisão quando eu realmente falo qual caminho tem que seguir. Então assim, hoje eu não sou aquele contador, manda aí, eu fecho, tchau, é isso de imposto. Não, é totalmente diferente. Hoje é uma estrutura dinâmica, rápida e ágil para realmente atender de imediato na solução e não no problema. Josimar, bom, conhecendo contadores, trabalhei muitos anos com contadores, sendo contadora, eu sei que o nosso perfil essencial, quando a gente decide ser contador, é um pouco mais fechado, mais burocrático, mais analítico. Diferente do perfil arrojado que eu estou vendo aqui na minha frente, de um empresário. Como é que foi esse caminho para transformar o Josimar de contador para empresário? Foi muito rápido, eu acho que eu já nasci para isso. Porque desde então que eu me identifiquei, quando eu comecei a trabalhar realmente na contabilidade, na área privada, em 6 meses eu fui chefe de contabilidade. Já administrava 23 CNPJs e mais de 2.500 funcionários.
Então foi aonde eu, mesmo sem ainda ter a faculdade de contabilidade, comecei a estudar depois que eu entrei como chefe de contabilidade. Já fazia balanço, balancete, já cuidava da área societária, tributária, da área fiscal, então isso já veio. Eu tive que realmente já entender que eu não seria um contador simplesmente guardador de livro. Eu já teria realmente de criar... Já tinha isso claro. Já tinha muito claro, mesmo nem sabendo que ia existir essa era digital, essa que você poderia atender em qualquer lugar do mundo, entendeu? Jamais passou pela minha cabeça lá atrás, quando de fato eu iniciei na área. Tá fazendo faculdade. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a faculdade, já estava na área, 3 vezes eu fui convidado para ficar quieto dentro da sala de aula, porque eu estava atrapalhando. Porque hoje, na faculdade, você aplica o que está no livro. E o dia a dia é totalmente diferente, entendeu? Então, se eu for convidado para a coordenação 3 vezes, eu ficar quieto para não perturbar a aula, porque os meus questionamentos iam além do que estava no livro. Então, tudo bem, tranquilo, vida que segue, vamos lá, entendeu? E você gosta mais de ser esse gestor, esse conselheiro, esse cara visionário, estratégico de negócio, do que o contador que bate balanço e que entrega as obrigações? Total. Eu acho que assim, você tem que realmente olhar, não deixar de olhar os números, porque é através dos números que você... Eles é que nos dizem? Exatamente, é onde você realmente dá um direcionamento, mas é o dia a dia, é estar ali com o seu cliente realmente, de fato... O real. O real. É ali onde você realmente vai criar uma parceria sólida, que daí para o cliente não vai ser um valor. É você. Não adianta se o seu salário sai de 1.000 e vai para 5.000, ele vai apostar em você, porque você está sendo diferencial no negócio dele. Porque o cliente que está tudo certinho, e ele paga 1.000, chegou um ano, você vai renovar o contrato, ele vai procurar outro contador, porque tá tudo certo. Então, assim, ele tá buscando... Tem rolo de confusão. Ele tá buscando... Exatamente. Precisa, de fato. Só que daí, o que paga certinho e não tem problema nenhum, se você realmente for diferenciar o negócio dele, se você for ajustar, ele fica. Então, temos que entender desse lado. Então, assim, então, você tem que pensar por esse lado. Então, assim, realmente criar estratégias para que realmente tudo aconteça. Então, assim, não é você ficando atrás de um computador, atrás de um sistema, que o negócio vai acontecer. É fora disso daí. E com essa contabilidade mais arrojada, com esse olhar mais estratégico, com um novo modelo de trabalho no mundo da contabilidade, que a gente sabe que é isso que você está fazendo. Você sente que a sua empresa está indo na contramão? Não sinto. Não sinto que vai na contramão. Na verdade, hoje tem sido, o que eu tenho visto hoje, totalmente o diferencial. Porque... é algo assim que é inexplicável. Mas não será por isso que você está fechando quase 40 contratos no mês, indo na contramão das outras? Sim, pensando por esse lado, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas Esse é o diferencial, entendeu? É você realmente entender a dor do cliente e, em cima disso, criar estratégia, entendeu? Para resolver a dor dele. Simplesmente isso não tem segredo. Né? Só que dá trabalho, realmente, de fato, dá trabalho. Então, hoje, explicar para o cliente que estar no Simples Nacional é rasgar dinheiro é um baque. Para você convencer? Exatamente. Só que assim, você convence como? Demonstrando os números. Analisando um simples balanço, uma simples DRE, uma simples apuração fiscal, onde você realmente, de fato, consegue mostrar aonde está errado. Só vou colocar um ponto importante aqui, eu acho que é uma pergunta, né? Você falou muito dessa confecção, né? Do modelo consultivo. Nós aqui temos uma base grande de contabilidades e justamente, acho que interpretando isso, muitos deles ainda não conseguem enxergar, por exemplo, na sua base, quem dá lucro e prejuízo. Uma curva de elasticidade para ele entender o comportamento da empresa, quais são as ações que ele precisa fazer para melhorar o ticket médio. Nós começamos uma ação, inclusive, com os consultores aqui dentro da Cards para poder fomentar e ajudar os nossos parceiros. Consultor estratégico, um economista, tá? E o RH também, que apoia os nossos parceiros. E eu vejo que assim, realmente é andar na contramão, né? Acho que por isso que você tem conseguido realmente dar esse salto fenomenal. E parabéns, tá? E uma outra pergunta aqui dentro, acho que desse contexto, você tem nichado? Muito tem se falado, eu sou uma contabilidade que nichei em nutrição, por exemplo, no seu caso, eu fui para o e-commerce e estou focado nisso, ou você ainda está no 360, pegando esses empresários que querem se desenvolver? 360 total. Hoje eu não nicho, não trabalho
um público específico, um segmento específico, eu acho que assim, a gente não tem para onde crescer daí, entendeu? Hoje a nossa legislação tributária ela é muito complexa, tá? Então assim, se você atende um cliente só de e-commerce, às vezes o empresário tem uma construção civil, às vezes ele tem uma loja de bairro, por exemplo, como que você vai ajudá-lo? Então assim, às vezes uma empresa vai estar com você, uma empresa vai estar com outro contador, então assim, como que você vai trabalhar para o teu cliente com outras empresas em outros escritórios? As contabilidades têm que se conversar, o dinheiro vai circular, é um grupo econômico. Então você realmente precisa estar preparado para atender qualquer tipo, qualquer tamanho e qualquer regime tributário de empresa. Você tem que estar preparado para isso. Por isso que hoje eu não nichei. Hoje eu atendo qualquer tipo de segmento, tamanho, porte, faturamento de empresas indiferente. Então não aconselho a nichar. Eu acho que a nichar você acaba se restringindo a alcançar voos maiores. Bom, Josimar, quais foram os erros que você cometeu aí, que foi um grande aprendizado para você nessa jornada aí? Acho que o erro foi não ter começado antes, né? Acho que a gente sempre pesa por isso, mas também não é algo que eu carrego dentro de mim. Eu acho que ter deixado a CLT um pouco mais antes, eu acho que, claro, poder estar muito mais além ainda, mas eu não sou de ficar pensando nisso daí. E realmente erros acontecem, né? Erros, de fato, às vezes você esquecer de lançar algo, às vezes entregar uma obrigação acessória em atraso, isso, toda contabilidade acontece. Você tem que pagar uma multa de uma DCTF que entrega em atraso, ou a multa de um SPED, então acontece. Então, assim, de fato, hoje eu trabalho muito com controles, porque eu falei, hoje eu tenho vários sistemas onde realmente eu consigo, pelo meu próprio celular, eu consigo acompanhar todo o trabalho da minha equipe. Então, assim, se tem algo que vai deixar para trás, eu já sei, e isso eu já consigo já resolver antes do problema acontecer. Qual dica você daria para esse contador que precisa sair do tático, precisa sair da cadeira ali de fazer e realmente se tornar um empresário? Seria uma dica assim de ouro. Um dia na semana, deixa de ir no escritório. Um dia só. E aí não vai pegar fogo lá não, né? Não pega fogo, mas aí ele já vai entender qual realmente o fato, para onde ele tem que ir. Que precisa delegar. Exatamente, ele já vai entender. Um dia só, um dia faz só a diferença. E um dia ele vai conseguir realmente mapear o que tem que ser feito. Às vezes só um ajuste de cadeira, tá muito simples de resolver. É muito simples. Apenas um dia. Faça esse teste que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Ou aí quem já tem experiência, né? Bom demais. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao final aqui. Já foi uma dica de ouro aqui para você, né, por contador, para quem está acompanhando o nosso Cardscast. Eu quero agradecer você novamente aqui pelo seu tempo, por essas dicas preciosíssimas, né? Acho que merece vir mais umas 3, 4 vezes aqui. Vamos querer história para contar, viu? Nós vamos comprar o tempo dele para vir aqui, tá? Foi uma verdadeira aula. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai ajudar muitos outros empresários de contabilidades, principalmente. Quero agradecer também a nossa co-host aqui, a Simone Marques, nossa consultora aqui também. Sim, muito obrigado. Obrigado a vocês de estar nessa mesa, ter aprendido tanto hoje. E assim, muitos contadores, não só contadores, mas empresários, têm muito a aprender com todo esse avanço, né? Todo esse crescimento, essa busca, desenvolvimento, não só do Josimar, como do Fernando, dos nossos parceiros. E bora crescer, evoluir e faturar mais, né, gente? Bom, e se você gostou desse conteúdo, quer acompanhar eles, vai ficar o link deles disponível aqui para você conhecer o trabalho deles também, tá bom? Curte e compartilha aí. Até mais. Olha. Foi.